Seja bem-vindo ao canal Investidor Cético. Neste vídeo eu quero falar por que no mercado financeiro quem manda mesmo, quem dá as cartas no fim das contas é a renda fixa. E a gente se vê logo depois da vinheta. Então estamos aqui de volta no canal Investidor Cético e quando a gente fala sobre renda fixa e renda variável, as pessoas, principalmente aqui no Brasil, têm uma visão da renda fixa como se fosse uma coisa simples, fácil, trivial, até porque mas ela é naquilo que é voltada para o pequeno investidor. Eu, falando como profissional de finanças, professor, tudo mais aí, o que quiser, eu digo o seguinte, eu acho, é minha percepção, minha opinião, que a renda fixa ela é mais complexa do que a renda variável. O ponto é que para o pequeno investidor, o investidor individual, pouca coisa da renda fixa está disponível em relação à renda variável. Então o pequeno investidor ele enxerga mais da renda variável, boa parte daquilo que está na renda fixa acaba sendo visível só para quem é, por exemplo, um investidor institucional, um profissional de mercado ou algo do gênero. Mas enfim, o objetivo desse vídeo aqui é falar por que a renda fixa é quem define o que acontece na renda variável. E para falar sobre isso, eu quero começar falando sobre um modelo simplificado, vamos entender como um modelo mental do mercado financeiro. E é um modelo simplificado, eu uso muito esse modelo, por exemplo, em aulas, em palestras, etc., principalmente para um público mais leigo, para facilitar o entendimento da dinâmica do mercado financeiro. Então, esse modelo, ele tem como pilar, ele tem como elemento principal a inflação. Então, a inflação é a verdadeira força motriz do mercado financeiro. Então, a inflação, acho que todo mundo sabe o que é a inflação, ou pelo menos sabe quais são os seus efeitos, é a perda gradual de valor do dinheiro ao longo do tempo. E a inflação é um fenômeno que acontece e governos, autoridades monetárias, econômicas, fazem uma série de coisas aí para tentar controlar a inflação, porque a inflação ela tem uma série de efeitos danosos. A inflação ela causa problemas na sociedade, a inflação acentua a situação de desigualdade social, porque numa situação de inflação mais acelerada, aquelas pessoas mais ricas, pessoas que têm mais condições, conseguem proteger o seu patrimônio melhor do que as outras pessoas mais pobres, mais vulneráveis. No fim das contas, todo mundo perde dinheiro. Mas alguns perdem dinheiro mais rapidamente que os outros, então em termos relativos, algumas pessoas ficam mais ricas que as outras e acentua a desigualdade social, gera uma série de tensões. Então, como regra geral, governos não gostam de inflação, porque isso gera tensão, isso gera problemas na sociedade. E quando a inflação começa a aumentar, o que acontece? Tipicamente se aumenta a taxa de juros também, para tentar frear a inflação, para tentar colocar ali, jogar um pouco de água ali, quer dizer, dar uma esfriadinha nela. E ao aumentar a taxa de juros, se cria então um incentivo para que as pessoas parem de gastar dinheiro e talvez invistam aquele dinheiro. Então a gente pode dizer assim, que a inflação define a taxa de juros. Se a inflação está alta, a taxa de juros tende a subir também para frear um pouco a inflação. Se a inflação está baixa, tipicamente a ação dos governos, das autoridades monetárias é também baixar a taxa de juros para dar aquela aliviada, para deixar a economia funcionar mais solta, porque uma economia que funciona com baixa taxa de juros é uma economia que tende a ser mais ativa, a produzir mais, inclusive a gerar mais riqueza e pagar mais imposto para o próprio governo. É de interesse do governo e da maioria dos agentes econômicos que a inflação seja baixa e que os juros sejam baixos,
Mas se a inflação sobe, se sobe taxa de juros. Então esse é o primeiro ponto do modelo simplificado. Tudo começa com a inflação. A inflação define a taxa de juros. A inflação alta, taxa de juros para cima. A inflação baixa, taxa de juros para baixo. E a taxa de juros, por sua vez, vai definir a taxa de atratividade da renda fixa, porque os títulos de renda fixa, sejam títulos públicos, sejam títulos bancários, etc., vão refletir a taxa de juros geral do mercado. Inflação define juros, juros define o que acontece com a renda fixa. E aí que as coisas começam a ficar interessantes, porque o retorno que a gente tem na renda fixa acaba funcionando como uma referência de custo de oportunidade. Quem já estudou aí um pouco de finanças, né, formal, já teve finanças aí na faculdade, na escola, já deve ter visto que títulos públicos, por exemplo, na maioria dos países, são considerados ativos livres de risco. Quer dizer, então são considerados ativos mais seguros, porque é título do governo, o governo raramente vai dar calote nos títulos emitidos por ele mesmo, então o mínimo que se espera é ganhar aquilo que um título do governo já paga. Ele serve como uma referência de risco e também acaba servindo então como referência de custo de oportunidade. E nesse aspecto, né, quer dizer, a gente pode definir custo de oportunidade da forma clássica, quer dizer que é aquilo que você deixa de ganhar por deixar o seu dinheiro quietinho num investimento extremamente seguro que não dá trabalho nenhum e por aí vai. Então, a renda fixa define qual é o custo de oportunidade da renda variável. Porque quando você vai para a renda variável, quando você vai para a bolsa, o que acontece? Você está abrindo mão daquilo que você receberia na renda fixa. Então, você está abrindo mão daqueles juros certinho, tudo direitinho, bonitinho, com risco zero ou próximo do zero, né? Afinal, considera-se ativo livre de risco. Eu sei que a coisa de falar risco zero é meio tabu no mercado financeiro, mas aqui nesse momento vamos pelo contexto, tá? Então considera-se como se fosse uma coisa realmente livre de risco. Então nenhuma pessoa, vamos dizer assim, racionalmente, vai se aventurar num mercado arriscado para ganhar menos do que ganharia com risco zero em alguma outra coisa, no caso, título do governo. Então, um título público de renda fixa representa o custo da oportunidade da renda fixa, aquilo que nós estamos abrindo mão. E o que acontece numa situação como a situação atual? No momento em que eu gravo este vídeo, a taxa Selic brasileira ainda está em 13,75% ao ano. A expectativa dos agentes econômicos neste momento é que a taxa de juros em algum momento, espera-se seja logo, comece a cair. Então a gente pode dizer, baseado na percepção, no sentimento dos agentes econômicos, que o caminho de menor resistência da taxa de juros é para baixo, mas ainda não é uma coisa muito convicta. Pode ser que ela fique nesse nível por muito tempo, pode ser até que ela suba. Então, assumindo que essa taxa de juros possa continuar nos níveis em que estão neste momento por muito tempo, quem em sã consciência gostaria de ir para a Bolsa de Valores enquanto se está ganhando quase 14% na renda fixa? É difícil defender a renda variável nessas situações. Porque mesmo olhando assim rendimentos históricos de longo prazo de bolsas, mesmo contando valorização das ações, dividendos, etc., não é comum, consistentemente no longo prazo, ações terem ganhos dessa magnitude regularmente ano a ano, pelo menos um ganho médio ao longo do tempo. Então fica difícil da Bolsa de Valores competir com a renda fixa nesse caso. Então o que acontece? Quando a taxa de juros está alta, a renda fixa se torna soberana, porque o custo de oportunidade de ir para a renda variável fica alto demais. Quem que vai para a renda variável nessas situações? Ou são pessoas que estão fazendo movimentos especulativos, né, os traders, né, que buscam ali movimentos tipicamente de curto prazo, ou investidores que acham que por alguma razão a taxa de juros vai começar a cair, já querem se antecipar a isso, comprando então ações que percebem como baratas, né, porque o custo de capital maior acaba deixando essas ações aí um pouco mais descontadas do que deveriam, tá?
ou então outros investidores que têm algum outro tipo de estratégia de percepção, mas definitivamente aquele investidor comum, típico, não vai para a renda variável se tiver a oportunidade de ter um ganho alto, com risco virtualmente zero na renda fixa. Então, quando a taxa de juros está alta, a renda fixa fica extremamente atrativa e ela mela o mundo da renda variável. Tá? Então, bolsa fica naquela paradeira, aquela coisa toda, porque as pessoas acabam indo para a renda fixa. Então, os juros, né, acabam funcionando como se fosse uma grande força gravitacional que vai sugando todo o dinheiro. E no Brasil, quantas vezes a gente já viu isso, né? O mercado de capitais brasileiro acaba sendo um mercado subdimensionado em relação ao tamanho do país, o tamanho da economia, em grande parte pelo nosso histórico de longo prazo de juros bastante altos. Períodos de juros baixos no Brasil são coisas bem pontuais e que, né, infelizmente acabam durando pouco tempo, pelo menos a história nos mostra isso. Então, a renda fixa define o que acontece na renda variável. Se a taxa de juros estiver alta, ninguém quer saber da bolsa. Se a taxa de juros estiver baixa, então vamos imaginar, baixa inflação levou a uma taxa de juros mais baixa, que levou a uma taxa de atratividade da renda fixa mais baixa, consequentemente cai o custo de oportunidade da renda variável, aí as pessoas começam a ir para a renda variável. E aí acontece muitas vezes uma coisa interessante, que é o famoso, como se diz em inglês, o FOMO, o Fear of Missing Out, é o medo de ficar de fora da festa. Então, quando a taxa de juros cai muito, aí as pessoas ficam desesperadas para ir para a Bolsa de Valores, porque não estão mais tendo aqueles ganhos na renda fixa, e vão para a Bolsa e começam a comprar literalmente qualquer coisa que aparece pela frente. Isso é uma coisa interessante, porque às vezes a gente faz a imagem do investidor profissional, institucional ou investidor mais experiente, como não, alguém que vai fazer análises super criteriosas, buscando oportunidades na Bolsa de Valores, mas não, às vezes a taxa de juros despenca, os caras vão comprando o que vem pela frente. Até mesmo assim, gestores de fundos de investimento, às vezes ali sob pressão dos cotistas, né? De novo o FOMO, né? O medo de ficar de fora. Cotista ali, mas está todo mundo ganhando dinheiro na Bolsa porque a gente está fora, e às vezes por pressão esses gestores ou investidores acabam tomando decisões aí que não são as melhores possíveis, porque a opção, que é ficar na renda fixa, está ruim demais. Então, a renda fixa, no fim das contas, é o que manda. Se a taxa de juros está alta e o retorno dos títulos de renda fixa está alto, muitos investidores, inclusive profissionais, não querem nem saber de oportunidade na Bolsa. Vão olhar para a Bolsa, não tem argumentação, mas esse setor está barato, aqui está apresentando boas possibilidades, boas perspectivas. Não, o cara não quer nem saber, porque ele está no conforto dos juros altos. Por outro lado, quando o juros está muito baixo, o retorno dos títulos de renda fixa muito baixo, acontece a mesma coisa. Os caras vão para a renda variável também meio de qualquer jeito. Muitas vezes, eu diria que a maioria das vezes, o que define o fluxo de dinheiro para a renda variável, para a Bolsa, não é o fato de haver oportunidades interessantes ou boas perspectivas na Bolsa de Valores, mas é simplesmente o fato de que a renda fixa não está dando dinheiro suficiente, então as pessoas querem ir para a Bolsa, ou está dando dinheiro demais e ninguém quer saber da Bolsa. Então, por essas e outras que a gente pode dizer que quem está no controle no mundo dos investimentos é a renda fixa. A renda fixa é que vai definir se as pessoas vão ou não para a renda variável. Se na renda fixa os retornos estiverem altos, não tem brincadeira na Bolsa. Só um ou outro aí que vai para a Bolsa ali, às vezes com base em alguma tese, aí, até envolvendo a taxa de juros ou para fazer operação especulativa. Agora, se a renda fixa deixar, né, oferecendo taxas de juros mais baixas, aí sim sobra dinheiro para ir para a Bolsa. Do contrário, a renda fixa é um grande buraco negro, de novo, né, um grande corpo exercendo força gravitacional, sugando todo o dinheiro para ela. Então é isso. Dentro do modelo simplificado, que acaba não sendo tão simplificado assim, né, em grande parte o mercado financeiro funciona dessa forma, a gente pode observar que a renda fixa tem predominância sobre a renda variável. Então a inflação é o pilar de tudo, né? Tudo gira ao redor da inflação. Inflação define taxa de juros define retorno da renda fixa e, por sua vez, define custo de oportunidade da renda variável. É isso aí. Renda fixa,
no comando.